Boa tarde, está no ar o Viver Bem Guaíba, o seu espaço de informação e saúde aqui na Rádio Guaíba. O Viver Bem tem o patrocínio da AFIA Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. Hoje vamos falar sobre a saúde dos rins. Você sabia que doenças renais podem evoluir de forma silenciosa? Por isso, a prevenção e o acompanhamento são fundamentais. Para nos orientar sobre os fatores de risco, sinais de alerta e como prevenir a insuficiência renal, temos a honra de receber a nefrologista doutora Gabriele Zanotto, especialista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, com mestrado em endocrinologia pela URGS. Doutora Gabriele, muito obrigada por estar conosco. É um prazer recebê-la no Viver Bem Guaíba. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho sobre o que é a doença renal e como a gente faz para cuidar da saúde dos nossos rins, que é um tema muito importante e muitas vezes tão esquecido. Com certeza, doutora. E até para a gente começar, quando se fala em rins, muita gente pensa que apenas é a função de filtrar o sangue, né? Mas os rins fazem muito mais do que isso, na verdade. Então, qual é de fato o papel deles no nosso organismo? Sim, com certeza. A gente sempre pensa no rim de uma forma genérica, né? Como o grande filtrador do sangue do nosso organismo. Mas ele tem muitas outras funções. Ele é fundamental no controle da pressão arterial. Além disso, ele é um órgão que produz hormônios como a eritropoetina, que é um hormônio que age lá na fabricação dos glóbulos vermelhos, na produção para evitar anemia, enfim. Também ele é responsável pela ativação da vitamina D. Ou seja, quando a gente recebe os raios solares, a gente recebe a vitamina D de forma inativa. E é lá no rim que faz a conversão da forma ativa. E assim ela tem a sua ação nos ossos. Então, esse é um papel muito importante do rim. Além disso, também, ele controla toda a parte dos sais do nosso corpo. Uhum. Então, no controle do sódio, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, regula o pH. Então, de certa forma, ele mantém todo o nosso organismo em equilíbrio. Com certeza. E muita gente não sabe, né, dessa questão da vitamina D. Eu acho interessante estar colocando isso da função do renal em relação à vitamina D. Sim, com certeza. Tanto que quando o paciente tem uma doença renal crônica já no estágio final, não adianta a gente repor a vitamina D, essa que a gente compra na farmácia comum. Sim, em cápsulas, porque ele não vai converter. A gente já tem que dar a forma ativa, senão essa vitamina dela não vai ter a sua ação. Então, entendi. Sim, se a gente não tem um rim que funciona bem, a vitamina D, a parte de reabsorção, toda a cascata seguinte, ela não vai ter ação. Mas aí, no caso de pessoas que não estão graves, a vitamina D em cápsulas, ela pode suprir, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Essa Sim. época de inverno, que se toma menos sol, né? Menos incidência de raios solares. Ela funciona? Sim, com certeza. A gente tem que repor vitamina D, e principalmente nas pessoas que têm maior fator de risco, né? Justamente em estados que têm pouca incidência de luz solar, como é o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Doente renal crônico tem que manter uma vitamina D mais elevada, acima de 30, assim como mulheres pós-menopausa, idosos acima de 60 anos. Então, para todas as pessoas, a gente deve repor a vitamina D. E sim, se você tem uma doença renal leve a moderada, a reposição da vitamina D, essa habitual que a gente já faz, com certeza ela tem Nossa, efeito. É imprescindível, então, sim, fazer com esse certeza. controle, né? E se pode fazer isso através de um exame de sangue, né? Sim, a dosagem da vitamina D no sangue. É um exame simples que a gente faz para avaliar quanto que a gente tem de vitamina D, nossos níveis. E isso é muito importante a gente fazer essa avaliação, porque hoje em dia está muito banalizada a reposição de vitamina D. Verdade. Né? Então, a gente tem que fazer a reposição, ela é mandatória, mas só em quem precisa. Muito se fala das necessidades da vitamina D, porém a gente tem poucos estudos que confirmam, né, a grande maioria das indicações das vitaminas D que a gente tem por aí. Olha só. Então, e principalmente a gente vê muita banalização na dose, né? A gente tem relatos de intoxicação de vitamina D, principalmente no rim. Ela causa aumento de cálcio no sangue, pode causar intoxicação renal. Nossa. Então, assim, calcificação dos rins. Então,
essas doses cavalares de vitamina D que a gente vê por aí, as pessoas como fazendo. automedicação também, a pessoa vai na farmácia e geralmente estão vendendo multivitamínicos, vitamina Sim. D, e quer dizer, isso pode ser muito grave no futuro, né? Com certeza. Hoje em dia, a reposição desses multivitamínicos está muito banalizada. E a nossa sorte é que, por um lado, esses multivitamínicos, eles têm doses tão baixas das vitaminas como um todo, que eles não fazem muita diferença. A gente brinca que geralmente as pessoas fazem só um xixi caro, né? Porque tu repõe o xixi e faz xixi. Mas, sim, a gente vê doses absurdas de reposições de vitaminas, tanto da forma injetável, sem necessidade, quanto comprar essas vitaminas por conta em balcão de farmácia. Sim. Isso, com certeza, sobrecarrega o rim em quem já tem alguma doença renal prévia. Que às vezes a pessoa nem sabe que tem, como é importante os ouvintes escutarem isso, para se conscientizar, né? Com certeza. E, doutora, qual é o momento ideal de procurar um nefrologista? Precisa ter algum sintoma ou pode ser uma consulta preventiva? Então, Paula, a consulta pode e ela deve ser preventiva, tá? Por quê? A doença renal crônica, principalmente, ela é silenciosa lá no início. E nem tanto só no início, como até em estágios mais avançados. O rim ele só vai dar sinais quando a gente já tem uma quase falência, né? Nossa. Então, assim, principalmente uma população de risco. E quem que é a população de risco, né? São os hipertensos, os diabéticos, obesos, tabagistas e quem tem história familiar de doença renal na família. Isso, essas pessoas, elas devem fazer um acompanhamento da função renal, se possível, com um nefrologista. Entendi. Tá? Então tem um fator genético, desculpa ele interromper. Claro, sim, tem, com certeza, o fator genético. Tem várias doenças que são algumas nefrites, que a gente chama, que são doenças não tão frequentes, mas que são muito agressivas, que são passadas tanto de forma hereditária, mas também são genéticas. Então, elas se manifestam muitas vezes na criança ou em adultos jovens. Tem algumas outras doenças que são que alteram a anatomia renal, que são a presença de múltiplos cistos dos rins, que também são doenças que são passadas de forma hereditária. Exatamente. Então, sim, quem tem histórico familiar de doença do rim deve fazer acompanhamento com o nefrologista de forma muito mais precoce do que a população geral. Olha que importante o ouvinte escutar isso, né? Quer dizer, de repente tem alguém já na família, pai ou mãe com histórico de doença renal. Então, seria importante ele já entrar em contato e agendar, enfim, com um nefrologista, né? Com certeza. Quanto antes a gente começar a fazer a avaliação desses pacientes com exames simples de sangue e urina, a gente começa a fazer uma monitorização e principalmente uma orientação da forma de prevenção, né? Então, o que pode, o que não pode ser feito. E assim a gente já pega a doença, se ela for acontecer na forma mais precoce possível. Até para prevenir uma futura diálise. Com certeza. Para te ter noção, mais de 340 milhões de pessoas no mundo têm alguma doença renal. Então, tu imagina, se a gente não diagnostica de forma precoce, a quantidade de pessoas que vai evoluir para diálise, para transplante renal no futuro. Então, quanto antes a gente descobrir essas alterações, antes a gente consegue agir. Né? É muito alto o índice, então. Sim, com certeza. Até porque as doenças mais comuns que a gente tem afetam o rim, né? Então... Como diabetes, colesterol. Exatamente. Diabetes, hipertensão, problemas de fígado, problemas de coração, câncer de próstata, qualquer tipo de câncer pode afetar o rim de uma forma secundária. E o próprio tratamento com quimioterápicos também pode afetar o rim. Então, sim, ela é muito prevalente. Entendi. E, doutora, recentemente o chefe de cozinha, o Edu Guedes, né, descobriu um câncer de pâncreas em razão de uma crise de cólica renal. O que isso sinaliza para as pessoas em relação aos cuidados com os rins? Então, Paula, sabe quando eu olhei essa notícia, eu vi ela de duas formas, na verdade. Em primeiro momento, assim, como o Edu Guedes teve, de certa forma, bem, entre aspas, sorte, porque ele diagnosticou um câncer de pâncreas que é tão agressivo, na grande maioria dos casos, e é descoberto tão tardiamente através da cólica renal, que é algo benigno, né? Então, como, de certa forma, ele teve essa sorte. Porém, o que nos chama atenção é que
Como as doenças, de certa forma, elas são traiçoeiras, elas são silenciosas. Assim como o câncer de pâncreas, a doença renal crônica. Então, muitas vezes a gente deixa passar despercebido algum sintoma simples, uma dor, um inchaço, alguma alteração na urina, e a gente não vai atrás. Então, a gente precisa fazer uma vigilância ativa, né? Então, ficar atento aos sinais do nosso organismo para tentar fazer esse diagnóstico de forma mais precoce possível. E doutora, a insuficiência renal costuma evoluir de forma silenciosa, como tu bem colocastes, né? E quais os sinais ou sintomas podem indicar que algo não vai bem com os rins? Os sinais mais clássicos que a gente tem para perda de função renal, principalmente nos casos até mais agudos, é inchaço, principalmente nas pernas, acordar de manhã já inchado, né, com os olhos inchados, isso é um sinal muito importante. Presença de espuma na urina, não só aquela no comecinho do dia, mas toda vez que você vai fazer xixi, sai aquela urina espumosa. Sangue na urina, com certeza. Sim. Pressão alta de difícil controle, é uma das características bem marcantes da doença renal. Dor nas costas, não tanto, mas também pode ser um sinal de alarme, que é para a gente dar início à investigação. Casos mais avançados, como prostração, cansaço, anemia crônica, que não se sabe a causa. Então, sinal de alerta. Sinais de alerta já pra gente... Opa, alguma coisa tá errada aí. Investigar. Vou ter que olhar o meu rim pra ver como é que ele está. Entendi. E doutor, existe algum exame simples que ajuda a verificar como está a saúde dos rins? Sim. Para avaliar a saúde renal é muito simples, né? A gente só precisa de um exame de sangue, um exame de urina e, em alguns casos, um exame de imagem, uma micrografia do abdômen. Para a gente ver a função renal, a gente avalia sempre a dosagem de creatinina no sangue e, em alguns casos, a cistatina C. E isso vai nos dar quanto que o rim filtra por minuto de sangue, que é a taxa de filtração renal. Tá? Além disso, a gente tem que fazer um exame simples de urina para... exame, aquele EQU, o exame qualitativo de urina, para ver se tem presença de sangue, proteína ou alguma outra célula que nos indique que tem alguma disfunção renal. Entendi. Além da avaliação de proteína na urina, através do exame de proteinúria ou de albuminúria. E, doutora, a partir de que idade ou em que situações esses exames devem ser feitos? Então, da população de forma geral, a Sociedade Brasileira de Nefrologia orienta que adultos acima de 40 anos de idade devem fazer esses exames anualmente, tá? Porém, se tu tem algum fator de risco, desde que a gente citou, como pressão alta, diabetes, histórico familiar, histórico de pedras nos rins, infecções urinárias de repetição, aí a gente tem que individualizar, né? Começar a avaliação um pouco antes e necessariamente essa avaliação deve ser feita com o nefrologista nesses casos. Tomar medicamentos por conta própria, especialmente anti-inflamatórios e suplementos como vitamina C, proteína, creatinina, é muito comum entre a população, né? Doutora, até a senhora havia colocado uma observação a respeito disso. A automedicação, ela pode prejudicar mais os rins? Sim, com certeza. Quando a gente fala principalmente de anti-inflamatórios não esteroidais, que é o ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, enfim, essa classe de medicamentos, elas podem prejudicar muito o rim, principalmente naqueles pacientes que já têm perda de função renal. Então, ou nem que seja mínima. Tem gente que tem uma alteração leve da função do rim, e aí faz o anti-inflamatórios e dispara a perda de função. Então, assim, isso é muito frequente. Então, a gente tem que tomar muita atenção. Fazer uso só quando necessário, só com prescrição médica. Nunca ir lá na farmácia e comprar uma nimesulida para dor de garganta por conta, daí depois toma de novo para dor de cabeça. Olha, e assim só vai, a repercussão, né, que pode causar nos rins. É muito perigoso. Né? Quando a gente fala em suplementações de vitaminas, a vitamina C, por exemplo, em excesso pode piorar a formação de cálculos renais, principalmente em quem já tem alguma predisposição. Então, isso também a gente tem que ficar de olho e só suplementar quando é necessário. Agora, em relação ao whey protein, né, e a suplementação de creatina, teve já muito mito quanto a isso, porque isso piora a função do rim, não pode ser usado de forma alguma, e hoje não. São suplementações muito estudadas, muito seguras. Então, para a população geral, desde que na dose correta, ela não vai causar nenhuma alteração renal, tanto o whey protein quanto a creatina. Tá? A gente já tem até estudos do uso da suplementação de creatina para doente renal crônico. Olha só. Então, porém, quando a gente já tem alguma alteração renal, novamente, tem que ser avaliado caso a caso.
Porque quem tem doença renal crônica não pode consumir proteínas em excesso, que pode acelerar a perda de função renal. Então, tem que ser isso muito bem calculado para ver a reposição. Então, quer dizer, o ideal seria procurar um médico para fazer essa avaliação antes de começar a suplementar. Com certeza, principalmente nos casos que os pacientes já têm algum fator de risco, que é o que a gente vem comentando até agora. Doutora Gabriele, muitas pessoas recorrem a chás e suplementos naturais, como cavalinha, quebra-pedra, chá verde, acreditando que por serem naturais, não oferecem riscos. Esses produtos realmente ajudam na saúde dos rins ou podem, na verdade, mascarar ou até prejudicar a função renal? Então, quando a gente fala em chás, acho que o maior problema aqui, o uso ele é muito banalizado, né? Então, tem pessoas que substituem a água pelo chá no inverno, porque é mais quentinho. Então, esse que é o maior problema, na verdade. Quando a gente fala em chás diuréticos, né, que é o chá verde, o chá de cavalinha, os chás que as pessoas usam para emagrecer, de certa forma, eles podem causar um dano para o rim, porque eles são diuréticos, eles não são emagrecedores, eles não fazem tu perder gordura, né, eles fazem tu perder água. Então, causa desidratação, causa a pressão baixa, muitas vezes pode causar os distúrbios daqueles eletrólitos, aqueles sais que eu comentei no começo, que é o potássio, o sódio. Sim. Então, tudo em excesso pode causar algum efeito renal, principalmente. Porém, também tem relatos de problemas do fígado por conta do excesso de medicação, desses chás. Então, sim, com certeza, eles têm algum dano quando usados de forma inapropriada. Entendi. O chá de quebra-pedra, só um detalhe aí. Cálculo renal. É óbvio que o chá de quebra-pedra ele não vai destruir uma pedra, né? Mas tem algumas situações que ele pode ajudar na prevenção. Não, então, óbvio que não como uma terapia principal, mas às vezes como um adjuvante ali, a gente pode deixar um chazinho por dia. Sim, assim. mas aí eu ia dizer uma dose pequena, né? Exatamente. Não ficar, agora eu fiquei pensando no chimarrão. O chimarrão é o maior problema nosso, porque a gente tem a falsa impressão que a gente tomando chimarrão, a gente está se hidratando, né? Porém, ele é um diurético. Então, ao mesmo tempo que você está consumindo água, tu está eliminando muito mais pela urina. Então, o chimarrão ele não tem uma contraindicação nas pessoas normais, né? Enfim, porém que não tem alguma alteração de função renal. Mas com cuidado, né? Sempre eu gosto de falar para meus pacientes, toma uma cuia de chimarrão e deixa uma garrafinha de água junto para lembrar de tomar água junto com o chimarrão. Como é importante, às vezes as pessoas colocam chá dentro do chimarrão. Sim. Então potencializa muito mais. Quer fazer um chimarrão saborizado? Coloca ali na erva, mas não coloca dentro da água, né? Porque senão, enfim, potencializa demais. Isso é bem importante. Quer dizer, um copinho da água, uma garrafinha da água ali, vai tomando seu chimarrão, mas não descuida para não desidratar. Exatamente. E nos casos de pessoas com doenças crônicas, né? Como diabetes, hipertensão, os cuidados com os rins precisam ser redobrados? O que muda no acompanhamento dessas pessoas? Sim, com certeza. Essa população, essas pessoas que já têm alguma doença crônica, ela deve ser avaliada de forma mais frequente, tá? Então, ao invés de fazer aquele segmento anual, como a gente recomendaria na população geral, acima de 40 anos, a gente deve fazer de uma forma mais regular, individualizado para cada caso. E a gente tem que ter em mente que não é só a realização de exames, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento para orientar a medidas de prevenção. Então, ajustes na dieta, nos hábitos de vista. Exatamente. Então, a gente tem que ajustar todo o hábito de vida da pessoa para que ela evite uma piora da função renal. E isso inclui também ajuste nas medicações. Tem muitas medicações que são tóxicas para o rim, que a gente tem que ajustar em alguns casos, e também introduzir algumas medicações. Hoje a gente tem uma série de medicamentos que atuam também na proteção renal, principalmente no paciente que tem doença renal do diabetes. Isso a gente está vendo hoje com algumas medicações das classes dos inibidores do SGLT2, que é a dapaglifosina, empaglifosina, e também com a nova moda de hoje em dia, né, que é a semaglutida, a tirzepatida. A gente está vendo um benefício renal gigante com essas medicações. Então, por isso é importante a gente fazer esse segmento mais de perto. Quer dizer, são pacientes que têm que ser acompanhados pela vida inteira, na verdade. Exato, é uma doença crônica que não tem cura, e sim acompanhamento e tratamento, né? Então, consequência. E doutora Gabriele, a infecção urinária é um problema bastante comum.
principalmente entre as mulheres, né? Com certeza. Mas quando ela se torna recorrente, pode representar um risco maior à saúde dos rins? Sim. O problema da infecção urinária recorrente, além de tu tá sempre com aquele incômodo, né? Sempre usando antibiótico, que já é muito ruim para nossa saúde como um todo, ela pode complicar com a infecção nos rins, que é a pielonefrite. E isso ela causa cicatrizes renais e com o tempo pode causar uma doença renal crônica. Então, a ideia é da gente prevenir a recorrência da infecção urinária, além de melhorar a qualidade de vida da mulher, principalmente, mas também prevenir a doença renal crônica, né? Que hoje em dia é o nosso objetivo principal. E quais são os cuidados necessários nesses casos? E o que pode estar por trás dessas infecções repetidas? A gente tem diversos fatores, assim. Primeiro, a mulher, por ser mulher, a gente já tem uma maior facilidade de ter infecção urinária pela nossa anatomia, tá? As bactérias que causam infecção na urina, normalmente elas vêm do nosso intestino. Então, pela nossa anatomia, onde a gente tem a uretra ali, onde que é o acesso da bexiga, enfim, a gente já é muito próximo do nosso ânus. Então, ali a gente já tem uma facilidade de colonização, né, dessa bactéria penetrar ali no meato uretral. Sim. Além disso, pós-menopausa, a mulher ela perde a barreira do estrogênio, então ali na mucosa, então isso facilita a ascensão de bactérias e infecção. Pós-relação sexual, muitas mulheres têm infecções recorrentes após relação. Homens, a gente tem que ficar muito de olho em homens, porque homem, ao contrário da mulher, ele tem toda a barreira de proteção. Verdade. Então, se o homem tem infecção urinária, tem que ser investigado, porque alguma coisa não está certo. Então, a gente tem que ficar muito de olho. Idosos têm mais risco de infecção urinária. E o mais importante, assim, é baixo consumo de água, né? E em relação aos mitos que circulam por aí, né, doutora? Quais são os principais equívocos que a senhora costuma ouvir aí no consultório e que poderia dividir com os ouvintes aqui? Então, tem alguns mitos aí. Eu acho que o principal de todos, assim, não tô sentindo nada, então meus rins estão bons, faço xixi bem. Meu xixi é uma água de tão transparente, então não tem nenhum problema, bem pelo contrário. Às vezes, o paciente com doença renal lá no estágio final, urina só água, não consegue filtrar, né? Então, isso a gente tem que ficar muito de olho. Fora isso... O sal só afeta a pressão, não os rins. Exatamente. Não consumo nada de sal. No dia a dia não boto sal na comida. Porém, vive comendo embutidos industrializados, pacotinhos, que é puro sódio. Exatamente. Então, acho que isso são os principais. Não tomo nenhuma medicação, mas vive tomando suplementos. Então, com certeza, isso também é muito frequente. A questão também não tem histórico familiar, então não corro risco. Exato. Não, tô bem, não tenho ninguém na família. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito de olho e, com certeza, assim, é muito banalizado, né? Doutora, existem hábitos simples que fazem a diferença, como atividade física e cuidados com a alimentação para prevenção de doenças renais? Sim, com certeza. Quando a gente fala em doença renal crônica, né, os principais fatores de risco para a doença renal crônica são alterações metabólicas. Tanto que a gente tem uma sigla hoje que é síndrome cardiorrenal metabólica, né, porque tudo está envolvido. Então, a mudança de hábitos, ela é a chave, né, gente? Se a gente não tiver uma alimentação regrada, com baixo consumo de sódio, com baixo consumo de açúcar, manter uma pressão bem controlada, um diabetes controlado, glicose, né, glicemia, evitar automedicação e atividade física. Acho que isso é o nosso pacote, chave. Isso, nossa chave. Quando a gente fala em atividade física, a gente às vezes pensa, né, por que a atividade física vai interferir no rim, né? Qual que é a relação? E hoje, agora, esse mês, saiu um estudo na Sociedade Americana de Nefrologia que avaliou idosos com rins saudáveis em 5 anos. E eles avaliaram que os idosos que faziam atividade física com maior intensidade tiveram uma redução na progressão de piora renal a longo prazo. Então, a atividade física, ela reduziu a perda de função renal a longo prazo. Então, isso é muito importante. E qualquer tipo de atividade física? Sim. Qualquer atividade física ela é benéfica, né? Para proteção cardiovascular, para prevenir doenças como um todo.
que a gente sabe, assim, que a atividade física de alta intensidade, né, não quer dizer aquele atleta, mas pessoas que exigem um pouquinho mais, que atinge aquela a VO2, que a gente fala máxima, enfim, a gente tem um benefício cardiovascular maior e proteção renal, consequentemente. Então, fazer musculação, fazer exercícios que te demandam um pouquinho mais, além daquela simples caminhada, com certeza vai ter um efeito. Reforço muscular e exercício aeróbico. Exatamente, mas tem que ter reforço muscular junto, porque a gente pensa que sim, só o aeróbico para proteção cardiovascular, mas não, hoje a gente sabe que a musculação, né, tem um papel muito importante nessa situação. E doutora, nós estamos nos encaminhando agora para o fim da nossa entrevista, tá? Qual mensagem a senhora deixa para quem nos ouve sobre a importância de cuidar dos rins e prevenir a insuficiência renal? Eu acho que aqui hoje foi muito válido para a gente esclarecer alguns pontos, né, que as pessoas elas não têm conhecimento da importância do rim e as consequências de não cuidar dele a longo prazo. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar essa mensagem para casa. Se você tem pressão alta, diabetes, infecções urinárias de repetição, cálculo renal de repetição, que muita gente também pensa que não valoriza essa queixa, histórico familiar, obesidade, você tem que avaliar a função renal, a tua saúde renal. Eu gosto desse termo saúde renal, porque a gente quer que teus rins eles fiquem saudáveis, né? Então a gente não quer só evitar que ele piore, e sim evitar que ele adoeça. Então eu acho que se essa mensagem for passada aqui hoje, já fico muito feliz, porque a prevenção hoje é o melhor negócio, né? Não esperar as questões evoluírem. Doutora Gabriele, muito obrigada pela sua participação aqui no Viver Bem Guaíba. Suas orientações foram esclarecedoras e com certeza vão ajudar nossos ouvintes a prestarem mais atenção na saúde dos rins. O Viver Bem Guaíba tem o oferecimento da AFIA Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. Guaibeiros, vamos agora para um intervalo rápido e já voltamos com mais saúde e bem-estar no Viver Bem Guaíba. Te espero! Neste segundo bloco do Viver Bem Guaíba, vamos falar sobre um assunto urgente e cada vez mais presente no cotidiano das escolas e das famílias: a violência no ambiente escolar. O Viver Bem Guaíba tem o oferecimento da AFIA Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. Casos recentes no Rio Grande do Sul e em outros estados do país acendem um alerta sobre o que está acontecendo com nossos jovens, com as instituições de ensino e com a sociedade. Para conversar sobre esse tema complexo, recebemos hoje o Dr. Cristiano Raman, professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC-RS e doutor em Psicologia Social e Institucional pela URGS. Dr. Cristiano, seja muito bem-vindo ao programa Viver Bem Guaíba. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite. A temática é tensa, né? Mas muito. Eu acho que é também muito relevante em termos de... necessária, né? Exato. Professor. De discussão, assim. Para a gente começar aqui recapitulando um pouquinho esses últimos casos de violência que aconteceram no mês de julho. Acho que desse mais recente foi o ataque que causou a morte de uma criança e deixou outros 3 feridos em Estação. Esse já é o segundo caso registrado no Rio Grande do Sul neste ano. Em abril, uma professora de inglês foi esfaqueada por alunos em Caxias do Sul. A educadora foi atacada pelas costas por 3 adolescentes quando entrava na sala de aula. Doutor Cristiano, podemos pensar que o ambiente escolar reflete de forma direta os conflitos e tensões da sociedade como um todo? Sem dúvida. Acho que essa é uma das grandes questões que se coloca para a gente hoje. Assim, a psicologia ela tem um consenso nessa conjuntura. Acho que a psicologia lida com muitas derivações desse problema a níveis do indivíduo, do grupo, da coletividade, mas é um consenso de que a escola é um espaço muito explícito de espelhamento social. Então, aquilo que acontece em termos de conjuntura social, por exemplo, discursos de ódio, misoginia, racismo, homofobia, transfobia, essa tensão toda, ela aparece de algum modo. Claro. Né?
E o contexto escolar, ele é um contexto de relação muito intensa, né? Quem trabalha com escola sabe que ela nunca para, assim. Exato. Né? E eventualmente pode acontecer, se tu não tem uma preparação adequada em termos de organização escolar, de estrutura, de que isso acabe acontecendo. A escola, ela acabe perdendo, às vezes, o seu senso de prevenção, digamos assim, né? Sim. E não por uma culpa propriamente dos profissionais, acho que não é essa a questão, mas por uma falta mesmo de muitos investimentos de estrutura, que são necessários. A gente sabe que são necessários para o contexto escolar. O que seria o ideal, assim, para se ter dentro de uma escola para poder sanar esse tipo de problema, chegar a um nível de crimes como esses, né? Perfeito. Olha, a gente tem, em termos de prerrogativa de um trabalho ideal, como tu fala, assim, uma equipe que ela é multiprofissional. Então, o que acontece? Em termos usuais, uma escola ela vai ter alguns cargos que eles são previstos, né? Então, por exemplo, direção, coordenação pedagógica, orientação pedagógica, e a premissa desses cargos é trabalhar junto com os docentes e as docentes num processo de acompanhamento de estudantes, né? Então, desde as crianças até os jovens ou adultos, dependendo da conjuntura, tu consegue fazer um acompanhamento. O fato é de que nas escolas é necessário, por exemplo, a entrada da psicologia e da assistência social. É muito importante. Muito importante. Por quê? Porque tu tem, por exemplo, na orientação pedagógica, geralmente pessoas que são licenciadas em pedagogia ou outras áreas da educação e que fazem essa intermediação entre pais e mães, estudante e profissionais para melhorar o processo de aprendizado e o processo de acolhimento de demandas emocionais, afetivas. Só que a formação desse profissional, ela não é tão especializada, ainda que faça uma escuta muito adequada, como da psicologia para alguns aspectos de saúde mental. Claro. Então, esse alinhavo entre educação, né, orientação pedagógica, por exemplo, e psicologia e também assistência social seria efetivamente o ideal. E uma escola, vamos pensar, né, uma escola ela tem um contingente, populacional, digamos assim, de estudantes que eventualmente é bastante grande. Então, um profissional por escola, é difícil tu imaginar um trabalho adequado de acompanhamento. O ideal seria que tu tivesse uma equipe com algum vulto para dar conta das diferentes etapas do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma pessoa da psicologia para o núcleo mais da infância ou da adolescência, ele dá mais estofo, assim, para esse profissional conseguir acompanhar os casos, as situações. Eu ia dizer até para poder identificar os casos mais frementes ali. E fazer um trabalho preventivo, porque é justamente no trabalho preventivo que tu consegue identificar quais são as situações mais agudas. Por exemplo, né? Eu vou fazer um trabalho na escola enquanto psicólogo das questões étnico-raciais ou de gênero e sexualidade. Essas questões, tu já vai identificando, por exemplo, situações de bullying, ou situações, por exemplo, como já aconteceu pessoalmente enquanto eu trabalhava, enquanto psicólogo escolar, assim, de identificações de situações de abuso ou de assédio. Então, tu vai no processo, que é um processo geral de formação e de intervenção com estudantes e também com equipe pedagógica, professores e professoras, tu vai identificando casos antes que eles cheguem a um ponto extremo, né? E até já se faz um vínculo com esses alunos mais problemáticos, né? Totalmente. E com aqueles que precisam também, porque, por exemplo, de forma geral, né? Então, um aluno, por exemplo, que está sendo vítima de bullying, que é uma espécie de violência recorrente entre pares. Tu consegue identificar tanto aquele que está, de alguma forma, como perpetuador, né, da violência, que, em geral, também precisa de algum grau de acolhimento e de acomodação da temática, e também aquele que está no lugar de vitimado. Então, de certa forma, a gente vai entendendo na psicologia que tem temáticas que são transversais. E se tu não trabalha elas de forma transversal, tu tem um problema de reducionismo, né, da questão assim, psicológica. E, professor, em relação ao comportamento de um adolescente, ele pode ser muito diferente em casa, na escola, ou a escola acaba sendo o vetor, assim, de... Olha, isso tem um certo gradiente de questão. Vamos ver se eu me faço explicitar, tá? O que acontece, assim? No processo de desenvolvimento usual, assim, tá? De uma criança ou de um adolescente, é comum que exista alguma diferença de comportamento no contexto de casa e da escola. Vou citar um exemplo saudável e tranquilo, tá? Uma criança pequena, por exemplo, que come muito bem na escola, mas em casa faz uma birra em função, né? Às vezes é um processo típico do desenvolvimento, essa relação entre pais e mães e outros espaços, tá? Claro. Isso é usual. Agora, o que acontece é que a gente sempre tem que observar os conteúdos e as questões, o que está acontecendo na vida dessa criança ou desse adolescente, para entender qual é a gravidade das coisas que estão acontecendo. Se elas são do campo usual do desenvolvimento, e aí a psicologia ajuda, né, os profissionais que estão lá ajudam a identificar,
ou se daqui a pouco são situações mais hostis. Então, por exemplo, uma criança que está passando por uma situação de bullying, no qual ela é vítima de bullying, vou citar só como um exemplo genérico, tá? Ela pode ter um comportamento, por exemplo, em casa, mais restritivo, de não querer conversar, de não querer falar. Mais tímida, né? Mais tímida, ou a outra ponta da vara, mais agressiva, por exemplo. Então, muito externalizante. Isso depende, é curioso isso, porque depende de como a criança lida com essa situação. Uma situação de uma criança violentada, por exemplo, pode gerar um comportamento, uma experiência mais melancólica, mais introspectiva e tímida. Se recolhe, né? Se recolhe, ou uma experiência dela reeditar comportamentos agressivos. Então, a questão para a gente é a gente observar o que são esses extremos que estão acontecendo. Que tipo de conteúdo a criança traz? Ela fica muito restrita, por exemplo, a não conversar em casa e fica presa no quarto, ou de alguma forma ela reedita aspectos violentos ou com os pares, ou com animais, ou com outras pessoas e coisas que fazem parte do seu cotidiano. Claro. Esses extremos a gente tem que observar. Quer dizer que acaba sendo um reflexo, vai ser na sala de aula. A sala de aula é muito importante. E aí a gente tem um primeiro problema institucional que se coloca. Turmas muito grandes para poucos professores. Então, um professor, por exemplo, vamos por educação infantil, tá? Se eu tenho 30 crianças numa sala, é difícil de conseguir acompanhar. Totalmente. Né? 20 e poucas crianças é difícil conseguir acompanhar. Mesmo se tu tiver algo que é comum nas escolas, que é a monitoria, né? Que eventualmente dá um auxílio para o professor. Então, vejam, aí já tem um baita desafio da docente ou do docente de conseguir observar a trajetória de cada criança, que seria o ideal. Claro. E a própria falta de estrutura, que tu havias comentado também, de ter essa capacitação. Muito. A psicologia, por exemplo, eu vou falar muito da psicologia porque é mais o meu chão de entrada também nas escolas. E acho que tem uma questão explícita minha de defesa pela área nas escolas, porque eu penso que é um bom auxílio efetivamente, assim. Claro. E a psicologia, ela age tanto identificando casos problemáticos, mas também trabalhando com prevenção com estudantes de forma geral, crianças, estudantes, mas também com profissionais. Então, por exemplo, se eu trabalho como psicólogo numa escola, eu posso fazer formação com todas as pessoas que fazem parte do núcleo educativo. Desde a pessoa que trabalha na portaria até a pessoa que está na direção, ela pode ter uma escuta mais apropriada sobre os problemas do campo do desenvolvimento, do campo das relações interpessoais, de gênero, sexualidade, raça, etnia, capacitismo. Então, tu vai criando uma rede de auxílio que envolve todos os profissionais. E a psicologia é um catalisador disso, né? Sim. Até essa parte cultural, né? Vai se desenvolver uma cultura de que as pessoas se respeitam dentro da escola. Exatamente. Né? De ter esse olhar para o outro. E tu vê que é uma mudança de cultura, ela não acontece de um dia para o outro. Não. Aí é que entra a questão do profissional estar na escola. É verdade. Se ele trabalha com uma espécie de consultoria, se ele vai de vez em quando na escola, ele faz uma leitura muito parcial do processo. Então, se tu tem um profissional efetivamente na organização, é que tu consegue uma mudança de cultura porque ela é longitudinal. Né? Sim, no caso que aconteceu nessa escola, né? De se ter um preparo até de acolhimento para esses alunos, mas de continuidade, porque como é que vai ser daqui para frente? Exato. Quer dizer, os outros profissionais que vão ficar na escola, eles têm uma formação minimamente adequada para conseguir lidar com as demandas que vão chegar. Exato. Que quando a gente tem um caso traumático assim, eu já acabei lidando com casos dessa ordem assim mais aguda de violência. Esses casos, eles vão mostrando que vão aparecendo, digamos que sintomas, né, assim, entre aspas, porque eles podem ser tanto individuais como institucionais. Claro. Sintomas ao longo do tempo. Então, às vezes, meses depois, tu ainda tem resquícios desse trauma que aconteceu, que aparece no itinerário dos estudantes, em comportamentos ou formas de afeto mais melancólicos, falta de motivação. Então, tu conseguir ler de onde que veio e como a coisa vai se transformando é algo que exige presença. Então, se a gente não tem uma política de presença dos profissionais, a gente tem uma defasagem. Com certeza. Professora, eu tenho dado aqui que um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos indica que o número de vítimas de violência em escolas mais que triplicou em 10 anos. Saltou de 3.700 casos em 2013 para 13 mil em 2023. Sim, é terrível. E o bullying também cresceu, passando de 30% em 2009 para 40% em 2019. E mais do que dobrou o número de alunos do ensino fundamental que faltaram à aula por medo. Exatamente.
Não, é um problema explícito, ele é a nível epidemiológico. Assim, né? Exato. E na sua avaliação, quais fatores mantêm esse cenário, né? Para perpetuar, assim, por tanto tempo? Olha, eu sempre procuro ver, assim, a partir daquilo que eu já estudei e da minha prática profissional, que existe um escalonamento de algumas camadas do problema. Tá? Se a gente for pensar na camada mais geral para mais específica de uma organização, camada mais geral, mais macro-social, né? Bom, reiteração de discurso de ódio, o Brasil passa por muitas situações políticas dessa ordem, e isso é muito complicado porque tu legitima um tipo de leitura de mundo. Vou citar uma situação, uma questão para o Brasil que ela é um tanto que latente, que eventualmente ela aparece. Sim. A gente tem uma coisa, algo residual, por exemplo, de discursos neonazistas, de grupos neonazistas. Então, eventualmente, quando tu tem uma liberação assim, em termos de situações de poder mais macro, né, assim, que dizem assim, não... Legitimando o discurso de ódio, tu vê um aparecimento na internet, por exemplo, de grupos com maior força. Então, tu tem uma variação que é nessa camada, né? Entendi. Agora, tem outras camadas do problema que elas vão sendo... impregnadas dessa questão, né? Então, porque isso vai influenciando as relações interpessoais. Tu tem, por exemplo, tu tem uma precarização da vida de forma geral das pessoas e pais e mães que não conseguem estar tão presentes na vida dos filhos e filhas. Sim. Por questões relacionadas à precariedade do trabalho, uma série de coisas. Claro, a gente está analisando num sentido bem geral, né? Só que o fato é de que a explicação para uma coisa complexa e multifatorial como violência vai ser multivetorial também. Com certeza. O que acontece é que a gente tem que fazer um trabalho micro também, que é um trabalho na família, é um trabalho na escola, um trabalho com um aporte profissional mais adequado, exigindo políticas públicas que sejam mais efetivas. Isso é importantíssimo. Então, acho que tem e até a questão, assim, a importância da família estar inserida na escola, né? Muito, que é o ideal da escola. Se tu pegas, por exemplo, vou citar, não só para a prática profissional, que é uma realidade, mas qualquer autor e autora que se preze no campo da educação coloca a família como um grande agente educativo também junto com a escola. Então, idealmente, a escola, ela é o lugar, uma instituição que congrega o espaço comunitário externo e interno. Né? A família é esse espaço. Então, só que tu só consegue fazer esse acolhimento se tu tem uma equipe que sustente isso. Então, o que acontece em geral? Tu tem uma certa obrigatoriedade, às vezes, institucional, das professoras e professoras lidarem com um vulto de famílias, de informação, de alunos que é muito grande, é excessivo. Claro. E aí tu não consegue fazer esse bom alinhavo. Até para individualizar também a certos casos, né? Exatamente. Então, já coloca todo mundo junto ali. Totalmente. Quer dizer, se tu tem, por exemplo, uma questão com um filho, uma filha, tá? E daí tu queres, de alguma forma, ter um espaço de diálogo, essa escola tem que ter uma agenda, tu entende? Exato, possível. É uma coisa bem concreta mesmo. E até um grupo exatamente para trabalhar isso, que seria psicólogo, assistente social. Exatamente. Que trouxesse esses professores e até a própria família para tratar dessa situação, né? Vou dar um exemplo da assistência, tá? Se tu tem um caso, por exemplo, de violência contra uma criança, a assistência é especialista em rede. Então ela vai saber, por exemplo, direcionar Conselho Tutelar, Ministério Público, como é que tu pode fazer uma rede de auxílio, quais são os direitos dessa criança. Hoje em dia a educação e a psicologia também têm se apropriado dessas questões, mas a assistência social, ela é a especialista nessa formação de rede de política. Entendi. Né? E a psicologia na escuta aos problemas ou questões do campo afetivo e emocional. Então, se tu junta esses elementos, isso é contundente em termos de processo. Claro, e dá um resultado muito bom, né? Muito. Em relação à tecnologia, né? O uso excessivo das redes sociais também estão presentes nesse debate, né? Não tem como a gente subtrair isso. Como tu avalias a relação entre o mundo digital e a violência que transborda para esse ambiente escolar? Eu acho que uma coisa muito interessante, que a gente, eventualmente no senso comum, acaba não atentando, assim, mas é o fato de que, e teoricamente a gente coloca muito isso, né? O fato de que essa separação entre mundo digital e mundo supostamente real, assim, ou concreto, foi um tanto que por água abaixo já, né? A gente já vê que a gente está completamente imerso nessas questões de vida digital. A gente fica sem WhatsApp ou sem Instagram e tal, e tu já tem uma atenção. Uma atenção, exatamente, né? E no campo das informações isso também é muito real. Para as crianças e jovens isso é muito real. A gente tem pesquisas surgindo agora para entender qual o impacto, por exemplo, de uma nova geração que desde bebê
tem acesso a telas, por exemplo. Que não é que agora que a gente vai ver os efeitos mais contundentes disso. E eu acho que uma parcela dos efeitos a gente está vendo na questão da qualidade da informação. Por quê? Isso que tu pergunta agora, né? Qual é a relação? A relação é que se tu não tem um controle das informações, se tu tem uma situação conjuntural de fragilidade estrutural, de discurso de ódio, de uma série de questões, e aí tu não tem um controle das informações, tu tem um quadro pronto para um problema, né? Com certeza. Agora é muito curioso, daí claro, é só uma provocação, mas é muito curioso assim, porque a gente tem belas tecnologias de garantia de direito de propriedade de informação, né? Sim. Certo? Isso funciona. Pelo que eu sei, pelo menos, eu sou um amador no campo, mas me parece que funciona. Agora, as questões de proteção, as questões de hipersexualização, de violência e tal, elas são frágeis. Então, ou seja, muito frágeis. Tem uma falta de investimento no campo da proteção da informação. Exatamente. Até essa questão exatamente de fiscalização. De fiscalização, exato. Né? De poder dar um freio. Olha, isso não vai entrar e o jovem não vai ter acesso a não vai ter acesso, e ter que monitorar. Exato. Com certeza. E tem uma questão também que eu acho que eventualmente fica um pouco na fantasia das pessoas, é que as famílias elas vão ter 100% do controle disso. Isso eu acho que isso às vezes pode ser uma sobrecarga, pais e mães. Até ilusório, né? Ilusório, porque assim, é claro que eu não estou de maneira nenhuma dizendo que não deva ter um controle. Não, acho com certeza. Que as famílias têm que fazer esse esforço, mas é muito comum que a gente não consiga plenamente. Exato. Então precisa ser uma parceria que não jogue só para a família, mas que também o poder público consiga articular para ser algo viável, né? Acho que essa é uma grande questão. Sim, aquela coisa, o pai e a mãe controlar o tempo de uso, de acordo até se tem a faixa etária, né, de tempo de tempo para ficar, vamos dizer, para um jovem, para uma criança, por dia. Mas aí tu não vai poder estar o tempo inteiro do lado desse jovem, dessa criança, quer dizer assim, então seria assim, a escola, os pais e o aluno, que é super importante, ele tem que ser ouvido também. Totalmente. Tem uma questão aí que sempre aponta para uma relação de rede, efetivamente. A gente tem que resolver os problemas que são de origem diversa em uma forma compartilhada. Então essa questão de a escola é o problema, a família é o problema. Fica jogando essa responsabilidade. O fato é como é que a gente cria uma relação de coalizão para cada um contribuir de um jeito específico. Agora, para isso, é muito importante quando a gente tem política pública efetivamente direcionando investimento para essa área. Porque senão, como é que tu educa, por exemplo, uma família? Com uma equipe que consiga. Então é uma coisa de reciprocidade, né? Tem que ter cada vez mais meios de controlar isso, mas com toda essa estrutura, né? Exatamente. De profissionais. Totalmente. E quando falamos em cyberviolência, a gente está comentando sobre isso, ela não se limita mais aos alunos, mas exatamente professores também têm sido alvo, né? O que pode ser feito para que a escola desenvolva protocolos ou estratégias para lidar com isso? Olha, essa é uma situação em aberto, eu acho, por alguns aspectos, tá? O fato é de que, por exemplo, quando a gente vê as questões de mídias sociais, de redes sociais como um todo, não se tem muito bem esse controle, tanto dos conteúdos, assim, Exato. Né? Mas também um tanto dessa mistura entre a vida privada e profissional. Só para citar um exemplo, né? Quer dizer, um professor ou uma professora, por exemplo, tem uma vida fora do seu campo de trabalho, então tem as suas redes e tal. Eu acho que é difícil tu fazer por parte da escola esse controle que transcende as suas bordas, os seus muros, né? Mas eu acho que, de novo, eu acho que de alguma forma a gente voltar para uma questão de prevenção e de mudança de cultura sobre a relação com as mídias é o jeito de minimizar esse processo. Então vamos pensar, se por exemplo tu tem uma equipe, né, que trabalha com essas questões, tu vai fazendo desde a criança mais pequenininha até um adolescente, o que significa, por exemplo, boa informação ou boa conduta diante das questões das mídias, né? Porque é muito comum tu ter uma desresponsabilização, é como se a internet, né, fosse um território de qualquer um. Sim, terra né? de ninguém. Terra de ninguém. Então ainda se tem um senso comum, um consenso desse tipo de leitura, que tem mudado aos poucos, né, com regulações que estão entrando, assim. Mas é preciso fazer um cultivo desse tipo de mudança, de forma de pensar e de responsabilidade, desde o território da própria escola.
Sim. E uma parte externa realmente vai ter que ficar, a meu ver, pelo menos é o que me concerne agora, assim, a essa questão de um controle de poder público, porque é difícil para a escola criar protocolos muito específicos, né? Com certeza, sim. E um outro ponto muito importante, e que talvez seja uma demanda interessante para as escolas, é conseguir entender quais são esses códigos que têm aparecido, sabe? Como é que, por exemplo, as formas de bullying virtual aparecem de maneira um tanto que escamoteada, sabe? Agora teve uma série que fez um super sucesso, né? Que é a Adolescência, porque eu acho que mostra atenção, né? Muito. E uma questão ali que eu acho muito interessante, muito estratégica, potencialmente, é o fato de que a escola não estava apropriada dos códigos que eram utilizados, por exemplo, pelos para bullying. adolescentes, né? Exatamente. Então, bom, de novo, se tu tem uma equipe que consegue manejar o seu tempo para isso, tu consegue ter um trabalho preventivo. Exatamente. Se a equipe é enxugada, mais difícil. Exato. Então é um papel muito importante, quer dizer, os pais em casa e junto na escola, e a escola tem que fazer essa continuação. Tem que fazer essa continuação, exato. E em geral o que acontece são isso, são profissionais que muitas vezes sabem disso, têm uma boa formação, né, têm uma boa implicação em relação ao processo educativo. Pensem o que é ser professor no Brasil hoje, assim, tu tem que ter um amor, uma relação Exatamente. de implicação forte. Mas ao mesmo tempo, o fato é de que se tu não tem uma estrutura, fica muito difícil fazer um trabalho para além daquilo que é o básico, tu entende? Exato. Então tu não consegue fazer prevenção. Até para trabalhar a questão da saúde mental dos professores, Totalmente, né? totalmente. Porque como é que ele vai amparar um aluno Se ele não está amparado. se ele não está amparado? Exatamente isso. Quer ver uma metodologia que eu acho super, assim, muito simples, mas na verdade não... Né, ela é simples, mas não é nada simplória. É, por exemplo, a assembleia escolar. A assembleia escolar, tu faz um trabalho que é um trabalho dos estudantes se acostumarem de forma bem democrática de dizer quais são os problemas que a gente está vivenciando no grupo. Agora, isso é super rico porque tu vê como é que eles se relacionam uns com os outros, porque tu vai identificando os problemas e questões que eles e elas colocam em pauta. Só que qual é a questão? Como inserir isso? Se tu tem profissionais especializados, tu consegue fazer isso de forma mais tranquila, né? Com certeza. Professora, a gente está chegando ao final do programa aqui. A gente tem muitas questões ainda para falar, porque realmente é um assunto amplo, inerente, né? muito amplo, que a gente precisa estar falando muitas vezes. Mas eu gostaria que tu deixasse assim, uma mensagem para os pais e adolescentes e comunidade escolar que estão enfrentando a questão de violência a todo momento, né? Olha, fora e dentro da escola, claro. Claro. Eu acho que a principal mensagem é que a gente não desinvista da escola, porque ela é o espaço, assim, na conjuntura institucional que a gente vive, nas organizações que a gente tem disponíveis, ela é um espaço de transformação social e também transformação individual muito potente, né? Então são momentos traumáticos, assim, são momentos de muita dor e muita tensão, mas ao mesmo tempo é um espaço rico que pode ser ressignificado para um outro tipo de vivência. Com né? certeza. Então acho que fica esse investimento, acho que a gente tem que ter na escola. Dr. Cristiano Raman, muito obrigada pela presença e pelas reflexões importantes. Sua participação certamente ajudará a ampliar o entendimento sobre a violência escolar e a urgência por soluções conjuntas que envolvam educadores, famílias, profissionais da saúde, gestores e, é claro, os próprios alunos. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da AFIA Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. Lembrando que as 2 entrevistas estarão disponíveis no Spotify para quem quiser ouvir de novo ou compartilhar com alguém. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Para diagnóstico ou tratamento, busque ajuda profissional. Até o próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Guaíba. Na mesa de áudio, Cleiton Lopes. Na central técnica, Guilherme Silveira. Produção e apresentação de Paulo Oliveira de Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção geral de Claudinei Girotti.